Se você tiver com a sua revista, nós vamos compartilhar hoje a respeito dos sinais do verdadeiro Natal. Na verdade, eu quero trazer luz para você, para que você possa desfrutar da bênção do Senhor, do nascimento do Salvador. Alguém pode dizer amém? E o que você precisa entender é que todas as vezes que você lembrar do Natal, lembre disso. Lembre que você é amado, que Deus te ama. Deus, Ele tem cuidado de você. Alguém pode dizer amém? Você está feliz de estar aqui? Eu estou tão contente, irmãos. Eu estou contente com esse dia. Como o pastor Leandro falou, nem virou o ano e eu já estou sendo abençoado. Eu quero liberar na sua vida. Você vai ter o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus, porque o Salvador, Ele tem preparado coisas boas para você, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? É por isso que lá em João capítulo 10, versículo 10, o que ele diz? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Alguém pode dizer glória a Deus? Mas nós sabemos que o inimigo está aí. O diabo, ele atua, ele trabalha para tentar impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. É por isso que você tem lutas, é por isso que você tem batalhas, tribulações. É por isso que muitas vezes alguns ficam enfermos, outros têm problemas no casamento. Alguns, você está passando por uma crise financeira. Eu quero te lembrar nessa manhã que tudo isso não procede de Deus, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Olha para cá, irmãos. Hoje eu quero falar a respeito da manifestação do Filho de Deus. Alguém pode dizer amém? Hoje eu quero falar a respeito do Salvador. E quais são os sinais que você pode aprender com o nascimento de Jesus? Eu quero usar, na verdade, 3 sinais que para nós é muito importante. Está melhorando, vai ficar melhor. Para nós, na verdade, é uma chave para as nossas vidas. Nós sabemos que o nascimento de Jesus aconteceu em Belém da Judeia. E naquele tempo os guardadores do rebanho, eles estavam ali. E durante a noite apareceu uma estrela no céu, uma luz brilhante ao redor deles. Você sabe, essa é uma das coisas que você precisa tomar posse. É que aonde há a presença de Deus, as trevas vão embora. Alguém pode dizer amém? É por isso que você precisa orar pela sua casa. É por isso que você precisa orar em todo o tempo, para que a luz de Deus venha sobre a sua vida. Mas você sabe, algo aconteceu ali. E lá em Lucas, no capítulo 2, projeta para mim. Lucas capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz: o anjo porém lhes disse: não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto lhe servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em uma faixa e deitada em uma manjedoura. Observe que na verdade esse é o retrato do nascimento do Senhor. O anjo apareceu para os pastores e anunciou que havia chegado o Salvador, o Cordeiro de Deus. Não é o nascimento de um legislador, não é o nascimento de um juiz, não, pelo contrário, é o nascimento do Salvador. O Salvador não é aquele que simplesmente te ensina a ser salvo. Ele, na verdade, ele vem e te salva. Eu lembro que uma ocasião, o pastor Aloysio estava pregando para nós a respeito de salvação, e ele usou uma historinha que eu acho que tem tudo a ver com isso que eu estou te falando. É o mesmo que eu pegar uma criança e eu a vê-la no rio, e ela está ali afogando, e eu viro para ela e falo: agora eu vou te ensinar a ser salva, agora eu vou te ensinar a nadar. E ele fala: você tem que passar um braço, depois você passa o outro, alternadamente. Preste atenção, ela não quer ser ensinada a respeito de nadar, ela precisa de salvação. Salvação. Por que eu estou te contando isso nessa manhã? Eu estou te contando porque o Senhor Jesus, Ele é aquele que veio para te salvar.
Ou seja, se aquela criança, ela estava ali afogando, ele vem e se joga na água, e ele agarra a criança, e ele tira a criança das águas. Eu quero te falar também, que o nosso Salvador, ele veio e por causa do sangue, te arrancou do império das trevas, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Alguém pode dizer amém nessa manhã? Alguém pode dizer glória a Deus nessa manhã? Estou te contando isso porque o Salvador, ele trabalha constantemente. Agora mesmo ele está trabalhando em seu favor. Eu quero profetizar nessa manhã que o Espírito de Deus está passando neste lugar para trazer cura, para trazer libertação, para trazer vida. Ele te salva da pobreza. Eu quero profetizar na sua vida que em 2024 você vai ter tantas portas abertas, tantas portas de prosperidade, que você vai chegar no final do ano e vai ficar boquiaberto com tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Alguém pode dizer amém? Eu quero te lembrar nessa manhã que o Salvador pode agora mesmo estar passando aqui e restaurando o seu casamento. Ele pode estar trabalhando agora mesmo. Ele está te tirando do lamaçal do pecado e te conduzindo a viver uma vida vitoriosa, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia de alegria. Pastor, por que você está me falando isso tudo? Porque Ele veio para te tirar do inferno, para te levar para o céu. Ele veio para te lavar, te purificar e te santificar. Alguém pode dizer amém? Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja abençoado por Ele. Então, quando você olha para essa história, você vai ver que o texto no versículo 12, ele diz: vocês vão encontrar uma criança envolta em uma faixa. Ele vai estar numa manjedoura. Essa é a promessa. Você deve lembrar, nós somos aqui do Goiás. Manjedoura, mais comumente chamado de coxo. Aqui em Goiás, ele é muitas vezes feito de madeira. Pega uma tora de madeira e eles abrem no centro da madeira ali e ela vira um coxo. Mas naquela época em Israel não. Ela era feita de cimento, de pedra. Eu estou te contando porque você precisa lembrar disso. Alguns sinais que você precisa tomar posse nessa manhã. A Bíblia fala que ele veio para ser alimento para o rebanho. Ali onde era colocado o alimento para os animais, agora o Senhor, Ele veio, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que desceu do céu, o pão vivo, que desceu do céu, para te alimentar. Alguém pode dizer amém? Interessante, que os anjos não deram muitas instruções, os anjos não falaram muito aonde que Ele viria, mas você sabe, eles saíram e eles foram ao lugar exato de onde o Senhor havia nascido. Havia em Israel centenas, talvez milhares de coxos. Havia muitos lugares onde os pastores provavelmente deveriam ir para encontrar o Salvador. Mas o que você vai perceber é que eles vão exatamente no local onde o Senhor foi colocado. Alguém vai falar: pastor, como que eles souberam qual era o local dessa manjedoura? É interessante porque a palavra de Deus lá em Miqueias, projeta para mim, Miqueias capítulo 5, versículo 7, já havia profetizado há 700 anos antes, a respeito do Salvador, aquele que viria tirar o pecado do mundo. E a palavra de Deus lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias 5, 2, ele diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia é a respeito de Jesus, a respeito do nascimento do Salvador. Mas o texto, ele diz no versículo 7, grifa para mim, Belém Efrata. Belém significa casa do pão, Efrata significa frutificação. Eu quero te lembrar nessa manhã também, que Ele veio te nutrir, Ele veio te fortalecer, para que você possa frutificar para Deus, para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia, ela se explica, a Bíblia, ela é um livro de vida.
Então a profecia foi dita que ele nasceria, seria colocado numa manjedoura. Mas observe, ele não nasceu naquele lugar. A Bíblia fala que ele veio antes da eternidade. Ele é o Deus, ele é o verbo que se fez carne. Alguém pode dizer amém? Mas mais do que isso, a profecia, ela diz qual que seria a cidade, mas não diz qual era o lugar exato. Alguém vai falar, pastor, como assim? O próprio livro de Miqueias, no capítulo 4, versículo 8, ele nos ensina e ele fala: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá assim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Preste bastante atenção. Torre do rebanho era um lugar específico. Em hebraico é chamado de Migdal Eder. Então o que nós temos aqui? A respeito dos sinais do nascimento do Salvador. A primeira coisa que você percebe é que a profecia diz que ele nasceria em Belém. Ele nasceria em Belém, mas havia um lugar chamado Torre do Rebanho, ou Migdal Eder, que segundo os estudiosos, significa torre de vigia. Pastor, o que era essa torre? Essa torre era onde eles ficavam ali, observando se os predadores estavam chegando para atacar as ovelhas. Em outras circunstâncias, quando, por exemplo, estava frio, era onde eles guardavam as ovelhas, para protegê-las do frio, ou até mesmo do devorador. Eu estou te contando porque era esse lugar. Então, Éder significa em hebraico rebanho. Mas como que você pode saber que ela fica em Belém? Como que nós podemos então ter luz sobre isso? Eu estou te montando um pano de fundo nessa manhã, para que você possa entender tudo que estava acontecendo ali. A Bíblia fala em dois lugares a respeito dessa torre de Eder. E uma delas está lá em Gênesis, no capítulo 35, versículo 19. Gênesis 35, 19, a palavra de Deus diz: assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna, que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel, que é Jacó, e armou a sua tenda além da torre de Eder. Além da torre de Eder. Como nós falamos aqui, torre do rebanho. Tudo isso foi descoberto por um judeu, um historiador chamado Alfred Edersheim. E ele fala, e ele mostra, em cima dos seus estudos, que esse lugar chamado Migdal Eder era o local também, olha que coisa mais interessante, onde as ovelhas eram sacrificadas, separadas, aquelas que seriam sacrificadas no templo. Ali era o local onde elas eram criadas. Você pode falar, pastor, o que está acontecendo? Você sabe que as ovelhas do templo, você está comigo nessa manhã? As ovelhas do templo, elas ficavam num lugar recluso, e elas nasciam literalmente para morrer. As ovelhas do templo, elas não poderiam ser machucadas. As ovelhas do templo, elas passavam por todo um cuidado. Por quê? Porque seriam aquelas que seriam sacrificadas a Deus. Então, o texto está nos mostrando que eles traziam as ovelhas para dar a luz justamente na torre do rebanho. Mas você sabe, uma vez que o cordeiro nascia, eles faziam algo. Esse historiador, ele foi estudar. Eles pegavam a ovelha e envolvia a ovelha num tecido, num manto, justamente para protegê-la, para que ela não tivesse feridas, porque ela nasceu para morrer. Observe que o próprio Senhor Jesus, ele que nasceu para morrer, ele também foi envolto, ele foi coberto agora. Eles colocaram ele numa manjedoura, e o Senhor agora, ele vai ser o perfeito cumprimento da profecia. Quando agora os anjos aparecem, e ele vira e fala para os pastores que eles iriam encontrar o bebê, ele dá sinais. Ele fala, olha, ele vai estar num coxo, e ele vai estar envolto ali em faixas. Alguém pode falar, pastor, o que está acontecendo aqui?
Eu estou aqui te contando nessa manhã a verdadeira mensagem do Natal. Eu estou aqui te mostrando o que estava acontecendo naquele dia. Eu vim aqui para te contar que aconteceu exatamente o que foi profetizado. E os pastores, eles saíram e encontraram. Eles sabiam onde eles estavam. Eu estou te contando porque ele veio para finalizar os sacrifícios. O verdadeiro sacrifício desceu do céu. O verdadeiro sacrifício, aquele que tira o pecado da humanidade, agora nasceu em Migdal Eder, na torre do rebanho, o Salvador. Ele nasceu para morrer. Alguém pode dizer amém nessa manhã? Eu estou te contando porque Ele é o verdadeiro Redentor. Ele é o Senhor. Todos nós éramos escravos do pecado. Todos nós estávamos destinados ao inferno. Mas aconteceu que naquele dia, quando o Salvador nasceu, Ele nasceu para tomar o meu e o seu lugar, para morrer pelos nossos pecados. Pastor, mas quem que é o remidor? Quem que é esse remidor? No Velho Testamento havia a lei do remidor. Quando alguém então se tornava pobre, muito pobre, ele não tinha condições de pagar a sua dívida. Havia um remidor, alguém que poderia pagar o preço pela sua dívida. O que ele tinha que ter? Pelo menos 3 características você precisa saber. Ele precisava ter um parente próximo que fosse rico. Ele tinha que ser homem. Pastor, mas como que ele deveria ser rico? Observa, a riqueza aqui não é a de valores. A riqueza aqui é a do sangue. Porque ele era o único sem pecado. Nele não havia pecado. Em Cristo Jesus não havia pecado. Mas além disso, ele teria que querer ser o remidor. Ele teria que querer pagar o preço. Você sabe, quando eu leio isso, eu fico pensando comigo mesmo. O que aconteceu ali no Monte das Oliveiras? Quando o Senhor, Ele vira, Ele sabendo o que estava para acontecer, Ele poderia simplesmente falar: eu não vou morrer pela humanidade. A Bíblia nos ensina e ela nos mostra que Ele poderia ter morrido ali no monte, quando Ele suou gotas de sangue. Mas você deve lembrar da história. Ele falou: eu não nasci para morrer nesse lugar. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. E foi isso que aconteceu. O nosso Salvador, ele foi para a cruz. Eu estou te falando porque todo o pecado ele está no sangue. A Bíblia ela nos ensina e ela nos mostra que quando Adão pecou, o pecado entrou em Adão. E agora, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade ela se tornou pecadora. Por causa do pecado de Adão, agora todo homem carrega a consequência do pecado. Todo homem tem o pecado no seu sangue. Portanto, o que está endereçado para o homem é justamente o castigo eterno. É a prisão no inferno. Mas o que o Senhor vem? Ele vem e Ele escolhe ser esse parente remidor. Ele escolhe nos salvar. É por isso que Ele é o Salvador. Eu estou te contando isso nessa manhã porque nenhum de nós conseguiríamos ser salvos por nós mesmos. Nenhum de nós teria condições de salvar nós ou qualquer um outro familiar. Simplesmente, unicamente, o Senhor é aquele que pode nos salvar. Eu estou te mostrando nessa manhã porque o Salvador, ele precisava ter um sangue sem pecado. Esse era o preço para ser liberto. E isso é que nos introduz ao segundo sinal. Alguém vai falar: pastor, como assim? A profecia, ela foi liberada há 700 anos antes. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7,14, a palavra de Deus diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. É o Deus conosco. Deus veio habitar entre nós. Eu estou te contando porque existe uma explicação científica. Todo o processo do pecado, eu preciso da sua atenção. Todo o processo do pecado, ele está literalmente ligado ao sangue.
E é tão interessante quando nós falamos sobre isso, porque no ano de 1900, um outro judeu, ele foi estudar e ele identificou a respeito dos tipos sanguíneos. Então você deve saber que existem 4 tipos sanguíneos: tipo A, tipo B, tipo AB e o tipo O. O que então nós podemos entender a respeito disso? Porque até aquela época, quando acontecia de ter uma transfusão de sangue, muitas vezes o sangue era incompatível e por causa disso a pessoa morria. Mas havia 2 sangues que são diferenciados. Justamente o tipo AB, que ele é chamado de receptor universal, e o tipo O, que ele é chamado de doador universal. Alguém pode perguntar, pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu estou te contando porque é uma descoberta extraordinária. Ela tem pouco mais de 100 anos. Mas isso tudo, a Bíblia já retratava há 3.500 anos, lá no livro de Levíticos, no capítulo 17. Por que a Bíblia retratava? Porque ela está profetizando agora. Você precisa entender, nós estamos falando de Jesus. E no ano de 1900, eles entenderam que o sangue, preste bastante atenção nisso, o bebê, ele não recebe do sangue da mãe, ele não recebe nenhuma gota do sangue da mãe, é tudo produzido ali dentro da placenta. Eu estou te contando isso porque o bebê, de fato, ele recebe nutrição, proteína, ele recebe os carboidratos, mas ele não recebe nem uma gota de sangue da mãe. Pastor, por que isso é tão importante? Aonde você quer chegar com isso? Você sabe que por causa da semente de Maria, Jesus não poderia ser o Salvador. Pelo sangue de Maria, ele não poderia ser o Salvador. Assim como ele não poderia ser o Salvador pelo sangue de José, porque também tinha um sangue pecador. Alguém vai falar, pastor, mas ele foi habitar, ele nasceu do ventre de Maria. Pois é, mas ele não recebeu do sangue de Maria. Eu estou aqui nessa manhã para te mostrar um detalhe. Algo poderoso aconteceu. Ele derramou o seu sangue e os nossos pecados, eles foram perdoados. Eu vim aqui para te lembrar nessa manhã que não há pecado sujo demais, não há problema grande demais, não há doença que não possa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu vim aqui para te contar nessa manhã que por causa do sangue de Cristo Jesus, você pode sim desfrutar de uma nova vida em o nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Eu estou te contando nessa manhã que Ele, o sangue de Jesus, é a coisa mais poderosa do universo. Mas alguém vai falar, pastor, o que isso ainda tem a ver conosco? Tudo a ver comigo e com você. A história do Natal de Belém, aqui de Migdal-Eder, tem tudo a ver conosco, para que nós possamos receber a bênção do Senhor. Alguém pode falar, pastor, como assim? Esse é o grande detalhe. O filho da virgem, ele poderia receber a bênção, ele poderia receber a herança. Alguém pode ainda perguntar, pastor, como que ele poderia receber a herança? Preste atenção, lá no livro de Números, no capítulo 27, a Bíblia narra uma história. E é tão poderoso porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E quando a Bíblia, ela se explica, ela nos dá um norte, ela nos mostra o caminho no qual nós devemos tomar posse pela fé, na herança, na bênção do Senhor. Alguém pode dizer amém? Eu estou te falando porque essa é uma história que não é muito pregado. Os pastores, eles não são muito de falar a respeito dessa história, eles não gostam de compartilhar. Muitos nem conhecem essa história. Mas lá no livro de Números, no capítulo 27, você deve lembrar da história. Moisés está saindo do Egito e ele está conduzindo a população para Canaã de Deus. É nesse momento, no meio da jornada, que algumas mulheres se levantam. A Bíblia dá um nome para elas de as filhas de Zelofeade. Alguém pode perguntar, pastor, o que estava acontecendo? A Bíblia narra então que o pai dessas mulheres tinha acabado de morrer. Mas havia uma lei a respeito da herança. E a lei a respeito da herança diz que
o primogênito ele ficava com 2 partes, e assim sucessivamente os demais filhos ficavam com 1 parte. Havia uma porção maior para o primogênito, enquanto que o outro recebia uma porção menor. Mas aqui esse homem não deixou filhos homens, ele deixou apenas 5 mulheres. Alguém vai falar: pastor, o que está acontecendo? É nesse momento, alguém pode perguntar: mas e agora? Para quem que vai passar a herança que era dos filhos? Alguém pode perguntar: o que vai acontecer? A Bíblia narra então lá em Números capítulo 27, versículo 4. A Bíblia fala que essas mulheres foram até Moisés e elas questionaram a respeito da herança. E elas disseram, Números 27, versículo 4. A pergunta é: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Observe a frase delas: nos dá a herança. Nós queremos a herança. Aquelas mulheres, elas pediram a Deus, a Moisés, a propriedade que pertencia a seu pai. Você sabe que é tão poderoso isso aqui? Porque elas vão mudar a lei. O pedido delas vai chegar até o Senhor. Elas vão até Moisés, que é o legislador, e ele fica surpreso. A pergunta delas é: cadê? Nós queremos a herança do nosso pai, mas Moisés, ele está no dilema, e ele pergunta: como que eu vou lidar com esse problema? Não existe uma lei do assunto. A Bíblia fala que ele procurou o Senhor, e no capítulo 5, versículo 7, sobe para mim, Números capítulo 27, versículo 5, a Bíblia diz: Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Pastor, o que está acontecendo aqui? Aqui é a ponta do quebra-cabeça. Hoje eu quero te mostrar a respeito da genealogia de Jesus. Eu quero te mostrar uma promessa que foi feita por causa desse pedido. Alguém pode falar: pastor, como assim? A partir desse momento, o pedido delas para receber a herança subiu ao trono de Deus, e agora aquelas mulheres, elas alcançaram o favor de Deus. Agora aquelas mulheres, elas agiram em fé, e eu quero te dizer, Deus sempre ele fica satisfeito quando você age em fé. Quando você vai a Ele e fala: eu quero parte da herança, eu quero a bênção que me pertence, eu quero tomar posse pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo Jesus. Aquelas mulheres, elas tiveram uma fé, e aquela fé alcançou o trono de Deus. E eu quero te falar nessa manhã: Deus honra aqueles que andam em fé. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Pastor, como assim? Pela lei, aquelas mulheres estavam desqualificadas. Pela lei, elas não poderiam receber nada da herança, mas elas tiveram uma atitude de fé. Elas chegaram a Moisés e disseram: dai-nos a parte da herança, dai-me a minha propriedade. Eu estou te contando nessa manhã, Deus ama esse espírito. Deus ama quando você tem uma atitude de fé. Deus gosta. Eu estou te contando nessa manhã porque, olha, eu quero liberar algo para você nessa manhã. Creia no sangue de Jesus, creia na promessa, creia no favor de Deus na sua vida, creia que em 2024 você vai ter portas abertas na sua vida. Creia que o seu milagre vai chegar, é no casamento, é na criação dos seus filhos. Eu não sei, eu sei de uma coisa: se você pedir e buscar, Deus vai te dar, Deus vai fazer na sua vida. Alguém pode dizer amém? Eu estou te falando porque muitos dos irmãos, muitos de nós, eu mesmo, muitas vezes, nós sabemos que está na palavra de Deus, mas não tomamos posse. Quero te convidar em 2024 a apropriar da posse da herança. Em 2024, o Senhor vai te abençoar com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.
Você sabe o que é mais maravilhoso? Porque o Senhor, Ele mudou a lei. Ele mudou a lei. Olha o que Ele disse. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Alguém vai falar: pastor, tá bom, o senhor falou de Belém, o senhor falou sobre ali a torre de Éder, mas o que isso aqui tem a ver conosco? Eu quero te contar, porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo é para te mostrar o caminho que leva a Jesus. Eu quero te mostrar porque aponta para o Senhor. E eu quero encerrar te mostrando isso nessa manhã. A Bíblia, ela nos mostra a respeito da genealogia de Jesus apenas em 2 livros. Repete comigo, fala: Mateus e Lucas. Esses 2 livros, eles falam da genealogia do Senhor. O que Mateus começa? Ele começa traçando a genealogia de Jesus até Abraão. E lá no livro de Mateus, coloca para mim, Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha como é que ele começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Pastor, por que ele apresenta filho de Davi primeiro e depois ele apresenta filho de Abraão? Porque na verdade ele está falando de uma linhagem. Ele está falando de uma realeza. Jesus é o rei que viria. Ele tem direito ao trono de Davi. É tudo uma questão daquilo que os seus olhos veem. Mas quando você vai para o livro de Lucas, a genealogia agora ela remonta ao homem, Adão. Alguém pode falar: pastor, qual que é a razão para isso? Então, no livro de Lucas, a genealogia, ela passa por Maria. Mas enquanto que em Mateus, ela passa pela genealogia de José. Alguém vai falar: pastor, explica melhor isso para nós, deixa nós entendermos. Você precisa entender. Até Davi, você precisa entender que Davi teve muitos filhos, mais precisamente 19 filhos e uma filha, mulher. Mas você sabe, Davi, ele amou uma mulher. E desse casamento, na verdade, nasceu Salomão. Você deve lembrar da história de Batseba. Batseba foi a mulher com quem Davi se deitou antes de ter casado com ela. E o primeiro filho de Batseba, você deve lembrar, ele morreu. Até que então ele casou com Batseba e teve o primeiro filho primogênito, que foi Salomão. A partir de Salomão, começou uma era de ouro em Israel. De um reinado de poder, de vida. E você sabe, desde o reino de Salomão, rei após rei, todos sucederam o trono de Judá. Alguns foram bons, alguns foram maus. Nem todos andaram diante do Senhor. A Bíblia chega lá em Jeremias, no capítulo 20, e apresenta o último rei de Israel, que foi Jeconias. Pastor, o que tem a ver esse rei conosco? O último rei, ele é conhecido como o rei Joiaquim. Ele era tão perverso, que a Bíblia diz que Deus o amaldiçoou sua descendência. Olha o que Jeremias 22, 30, coloca para mim. Jeremias 22, 30, a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá. Preste atenção, o diabo sabia da promessa. O diabo sabia que o Redentor, ele viria do trono de Davi. É nesse momento que o diabo ele entra em euforia, porque foi uma palavra que o próprio Senhor tinha liberado. Portanto, o diabo se alegrou. Não vai ter rei, não tem Messias, não tem trono. Dessa linhagem não vai ter mais trono. Não vai existir Salvador.
Mas preste bastante atenção, porque de Jeconias em diante, não havia mais rei. E aquele que era da linhagem real, agora, seu nome é José, ele não usufruiu. Acontece que passam os anos, e isso foi até José, esposo de Maria. José não era rico, ele na verdade era um homem pobre, ele agora vivia em circunstâncias humildes, e embora tivesse o reinado por direito, desde Jeconias até José, ninguém reinou. Por outro lado, Maria vem de uma outra linhagem, da de Natã, que foi o outro filho de Davi com Batseba. Alguém pode falar, pastor, o que está acontecendo aqui? É aqui que está a chave da minha ministração. Quero que você preste bastante atenção, já estou encerrando. Alguém pode falar, pastor, qual que é a ideia dessa mensagem hoje? É para que você tome posse da sua herança. Já não havia mais rei em Israel. Lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 23, olha como é que Lucas retrata. Era como se cuidava. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Filho de José, filho de Eli. Preste atenção. Preste atenção. José entra numa bênção que não lhe pertencia. Alguém vai falar, pastor, por que ele entra numa bênção que não lhe pertencia? Por que ele toma posse da herança que não lhe pertencia? Vai lá para mim, Mateus capítulo 1, no versículo 16. Ora, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Preste atenção. Eu já te mostrei que José não era o pai de Jesus, mas ele era o quê? Marido de Maria. É assim que a genealogia de Jesus apresenta em Mateus. José, marido de Maria. Preste atenção. José, ele foi filho de Jacó. Não é o Jacó patriarca, é um outro José. Mas lá em Lucas, como eu li aqui para você, a Bíblia fala que José, ele era filho de Eli. Alguém pode falar, pastor, o que está acontecendo? Qual que é a pegadinha aqui? O que ele quer nos mostrar? Eu quero te mostrar nessa manhã que Eli, ele era na verdade o pai de Maria. O que estava acontecendo aqui? É que José estava entrando na bênção da herança das filhas de Zelofeade. Eu quero te mostrar nessa manhã porque lá, preste atenção, há 700 anos antes, há muito mais de 700 anos, quando eles saíram do Egito, algo aconteceu, de uma maneira miraculosa, vai se cumprir em Maria. Alguém vai falar, pastor, o que está acontecendo? Aquelas mulheres que tomaram posse pela fé, que creram pela fé, que elas poderiam tomar posse da herança, agora essa bênção vai chegar até Maria. Eu estou te falando porque Deus agora vai dar um jeito. Deus usa. É como se fosse uma pegadinha para envergonhar, para que o diabo não entendesse nada do que estava acontecendo. Porque quando o diabo ele olha agora e ele acha, fala, não tem jeito, não tem salvador. Eu agora impedi o nascimento do Messias. Da semente da mulher viria aquele que vai salvar o mundo. Pastor, o que está acontecendo? Olha para cá. Deus está virando tudo de cabeça para baixo. Deus está mudando o que não era para falar que Ele é. Maria, Maria, por ser mulher, por causa das filhas de Zelofeade, ela pode agora ser parte da herança. Ela pode experimentar da herança. José recebeu a bênção, porque ele é casado com Maria. Eli era o seu sogro, ele era genro de Eli. José agora, em outras palavras, ele é filho adotivo de Eli, já que Eli era o verdadeiro pai de Maria. Alguém pode falar, pastor, o que está acontecendo aqui? A realeza vai continuar em Maria. Jesus vem, e Maria, ela vai pedir para si
a herança. Jesus é a verdadeira herança. Jesus é o Cordeiro sem pecado. Jesus vem agora para tomar a chave de Davi. Jesus vem para assumir o trono de Davi. Alguém pode dizer amém? Eu estou te contando algo muito sério. Embora José, ele vinha de uma linhagem amaldiçoada, a linhagem de Jeconias, você precisa entender, Maria tinha direito ao trono. Eu estou te contando nessa manhã porque Jesus, ele é descendente de Maria, aqui da linhagem de Davi, e ele tem direito legal, ele tem direito ao trono. É por isso que o nascimento virginal, ele é tão importante, porque tudo para quê? Para preservar o sangue de Jesus. Eu quero te encerrar falando isso aqui para você. Deus enviou o Filho para que Ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Deus calculou a rota, Deus calculou os tempos, Deus calculou tudo para que eu e você pudéssemos conhecer essa história, para que você pudesse tomar posse da verdadeira vitória, da verdadeira herança. Por quê? Porque o diabo nunca vai assumir o trono. O verdadeiro trono está nas mãos de Davi. O verdadeiro trono está na mão do Senhor Jesus. Ele tem a chave de Davi. Alguém pode dizer amém? Alguém pode falar, pastor, por que de tudo isso? Por causa da fé daquelas mulheres, as filhas de Zelofeade. Elas não imaginavam, mas o pedido delas entraria para a eternidade. Aquelas mulheres que mudaram a lei de Israel, elas entram como instrumento nas mãos de Deus, para a mudança da lei. Maria agora, ela foi capaz de dar a Jesus a herança legítima. Pastor, qual que é a herança? Do trono. Eu quero dizer para você nessa manhã, que se você crer, que se você tomar posse pelo sangue de Jesus nessa manhã, como as filhas de Zelofeade, que não tinham direito, mas pela fé, creram e tomaram posse em Cristo Jesus, tomaram posse em Deus, você hoje também, em Cristo Jesus, pode tomar posse da sua herança. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar para que o Salvador, Ele possa manifestar na sua vida hoje. Hoje é um dia muito importante. Hoje é dia de você receber a herança pelo Salvador. Pelo sangue de Cristo Jesus, pela fé, nós tomamos posse. Fique de pé no seu lugar.